Olá, estamos começando o Cabeça Cast. Aqui é o Diego. E aqui é o Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso primeiro cast, o episódio piloto. Eduardo, fala pra mim, além de tentar se aventurar nesse mundo podcastal, essa aventura de podcast aqui, o que mais você faz da vida? Eu sou professor de física, Diego. Então, eu sou professor de português e de inglês, e a gente está começando aqui o Cabeça Cast, uma iniciativa nossa, mas antes de qualquer coisa, Eduardo, fala pra mim, ainda existe gente, alunos no caso, ainda existe aluno ainda que quer aprender, ou a gente já pode dizer que é uma espécie que está extinta já? Ninguém gosta de estudar, ninguém quer aprender mais nada hoje em dia. Não, ainda tem muito aluno que gosta de aprender, Diego. Tem muito aluno que quer aprender e quer gostar de aprender. Quer gostar de aprender, certo? Então, e para esses alunos que querem gostar de aprender, o que a gente vai falar ou vai tentar falar aqui nesse podcast? Bom, o objetivo desse podcast é apresentar o conteúdo de maneira mais dinâmica, da maneira mais agradável possível, sem enrolação. Então, nesse podcast piloto aqui, nesse episódio teste, a gente pode dizer que é um teste, até porque a gente está aprendendo aqui como é que a gente faz, a gente está testando a dinâmica. Então, esse episódio, esse primeiro aqui que a gente está fazendo, a gente não vai abordar nenhum tema escolar especificamente, tá? Então, você que está ouvindo a gente aqui agora, a gente vai falar sobre um tema que a gente pode dizer que é um tema transversal, não é que não seja importante, é um tema importante, mas a gente não vai falar sobre nenhuma disciplina formal, português, biologia, física, matemática, nada disso. A gente vai falar sobre algo que envolve a nossa profissão e algo que envolve o podcast como uma ferramenta, como uma mídia, né? Que é comunicação. Para a gente passar um conteúdo, para você que está ouvindo a gente aí entender, aprender e assimilar o que a gente está falando, tem que saber se comunicar. Se a gente não comunicar a nossa ideia bem para você, não vai adiantar de nada você estar ouvindo isso aqui. E o podcast pode ser um desafio, pode ser não, é com certeza um desafio a mais, porque a gente vai usar o único recurso que a gente tem aqui, que é a voz. Você está ouvindo a gente, seja no ônibus, ou no carro, ou lavando louça, ou na escola, ou no trabalho, onde for, você só está ouvindo a nossa voz. Então a gente tem que ensinar, ou pelo menos tentar passar o conteúdo para você, sem recurso visual nenhum. A gente não tem quadro, a gente não tem data show, PowerPoint, imagem, caderno, nada. E isso pode ser um desafio maior em algumas outras matérias, né, Eduardo? Sim, em algumas matérias o recurso visual ajuda bastante, mas a imaginação deve conseguir dar conta dessa insuficiência de material visual. Quando chegar em física, a gente vai ver se é uma missão impossível ou não, né? Vamos chegar lá para ver. Sim, Diego, mas nós vamos colocar no nosso site alguns recursos visuais para quem quiser complementar, claro, gráficos, imagens, né? Você pode ouvir e recorrer a essas imagens para entender melhor do que nós estamos falando, né? Excelente recado. Tá, então a gente vai falar sobre comunicação, a gente não vai, obviamente, esgotar o assunto, falar tudo que tem para falar, até porque a gente vai dar só uma pincelada, a gente vai falar sobre qual é a importância da comunicação na transmissão do conteúdo, que é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desse podcast, desse Cabeça Cast todo. E, bom, vamos lá. Bom, Diego, diga aí, comunicar é o quê? Comunicar, a gente pode dizer de uma forma bem simples, assim, grosseira até, que comunicar é o ato de você informar alguma coisa, você passar uma mensagem. Você quer transmitir uma mensagem, uma ideia, um conteúdo, algo para alguém, e você vai usar um recurso para que a comunicação seja feita. Isso é o que a gente chama de se comunicar, de comunicação. O que a gente está fazendo aqui agora
A gente está se comunicando com você que está ouvindo a gente, usando o recurso da voz, né? Do áudio. Você está ouvindo a gente está passando a nossa mensagem usando a nossa voz. Então a comunicação, ela tem a informação e a forma de transmitir informação. Então, né, a gente não vai falar da comunicação como área de estudo, né, acadêmico. Nós vamos falar da comunicação que é a transmissão da informação, não é isso? Não, a gente não vai falar da área da comunicação, da área acadêmica, nada disso. A gente vai falar só exatamente como você observou do recurso que a gente tem de se comunicar. Recurso tecnológico, inclusive, né? Inclusive, e essa parte, quando chega lá, eu vou deixar para você falar, que você vai falar bem melhor do que eu, claro. Bom, estamos já acostumados com essa tecnologia, né? Então você também vai poder dar aí os seus pitacos. Por que não, né? Por que não? Para que a comunicação seja feita de forma eficaz, de forma completa, a gente precisa de alguns componentes. Quantos são e quais são esses componentes? Nós podemos separar o ato de comunicar em 4 partes: emissor, mensagem, meio, ou chamado de canal também, e receptor. Você que está nos ouvindo pode encontrar autores que fazem separações diferentes. Eles refinam essa divisão dos 4 itens que eu acabei de falar para vocês, mas basicamente é apenas um refinamento em cima dessa divisão feita. Tá, então vamos lá, emissor. Como é que a gente pode definir o emissor? O emissor, para você que está ouvindo a gente, o emissor somos, no caso, eu e o Eduardo, ou seja, aquele que gera a mensagem, aquele que define como ela vai ser passada, ou seja, o código. A gente pode transferir uma mensagem por uma imagem, placas de trânsito estão aí o tempo todo com imagens para transferir a mensagem. A gente pode transferir uma mensagem como a gente está fazendo agora, que é falando. Acredito eu que seja o meio mais comum. Bem, o emissor é aquele que gera a mensagem e define como ela vai ser passada. Qual vai ser o código usado para passar a mensagem adiante? Porque a mensagem, a comunicação, se a gente pensar de forma genérica, ela pode usar vários tipos diferentes de códigos. Então, quando a gente fala de código, a gente está querendo dizer qual tipo de linguagem que vai ser escolhido para passar uma certa mensagem. Eu posso passar uma mensagem usando vários tipos diferentes de código. Todas as línguas humanas que existem são consideradas códigos diferentes. Posso passar uma mesma mensagem em português, em inglês, em espanhol, ou usar qualquer outro tipo de código, código Morse, qualquer coisa desse tipo. E vou escolher qual o meio ou modo que eu vou passar a mensagem. Por meio de imagem, por meio de palavra, por meio de som, por meio de gestos, enfim, são os recursos que a gente tem para transmitir uma mensagem ou um recado a quem a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas então, tudo que a gente consegue perceber no mundo pode ser um emissor de algum tipo de informação diferente. Qualquer coisa que a gente consiga perceber. Então aqui a gente está colocando que a comunicação não é só de ser humano para ser humano, né? Comunicação não é só de ser humano para ser humano, exatamente. A gente tem comunicação animal, por exemplo. É possível. Uhum. Inclusive, na linguística, a gente diz que a gente não fala em língua animal, por exemplo, nem linguagem animal. A gente fala de comunicação animal. Linguagem, a gente fala só de linguagem humana, né? Pode ser verbal ou não verbal. E língua, mais especificamente ainda, só da língua humana, língua natural humana. Agora, se for animal, a gente fala que é comunicação animal. Os animais se comunicam. Entre eles e com a gente. Entre eles e com a gente. Mais entre eles, eu diria, né, cara? Com a gente, alguns, talvez. E já me adiantando aqui, no conteúdo aqui que a gente vai comentar, o emissor tem que escolher um código conforme o receptor, né? Obviamente. Se a gente vai falar com um cara cego, não adianta você botar a imagem que vai ser, inútil. É por isso que a gente tem que pensar no público-alvo, né? Aquele que vai receber a mensagem, escolher o código melhor para fazer a mensagem chegar bem entendida ao receptor, né? Sim, com certeza. A mensagem tem que ser passada. Normalmente a gente costuma fazer isso. Quem está falando sempre pensa, sempre quer se fazer entender. E quem está ouvindo sempre vai fazer um esforço para tentar entender o que o outro está querendo dizer. Normalmente é assim que a comunicação funciona. Normalmente, né? Quem está falando quer se fazer entender e quem está ouvindo quer entender o que o outro está falando. Agora, é engraçado que na educação clássica, vamos voltar aí mais de 50 anos passado, o aluno que tinha que aprender
né, o código do professor. É isso aí. E o professor usava o código dele sem se importar, porque o aluno tinha que aprender o código e ponto final. Correto. Hoje em dia é diferente. O professor tem que tentar o máximo possível se adequar à realidade do aluno, o que está, ao meu ver, muito coerente, né? O que é bem coerente. E o aluno, enfim. Então, qual o papel do aluno? Nenhum, né? Por exemplo, hoje em dia o professor tenta o máximo possível se adequar à realidade do aluno, à linguagem do aluno, de que modo aquela mensagem vai conseguir chegar mais facilmente até o aluno, mas o aluno, enquanto receptor, qual o papel dele? Além de ignorar a mensagem. Ignorar é o que ele tenta fazer quase sempre, né? E a gente tenta ali fazer com que ele pare de ignorar. O papel do receptor também deveria ser aprender o código usado. É isso que eu acho curioso, né? Na relação da educação, que você quer transmitir a informação, o conteúdo, se adequa até um certo ponto, mas eu acho que existe um limite, né? Ah, com certeza. Porque se a gente ficar sempre se adequando, tem um problema, né? Por exemplo, quem dá aula numa sala de aula tem vários alunos com diferentes níveis de domínios de códigos, né? E diferentes códigos em si, né? A adaptação é impossível, né? Se adaptar a cada um. Beira o impossível. Então a gente escolhe se adaptar a esse código do aluno, mas ao mesmo tempo a gente tem que estabelecer entre aluno e professor uma linguagem em comum, tem que ensinar essa linguagem. Ensino de ciências, isso é necessário, é um pré-requisito você passar o que significam os conceitos, né? E às vezes o detalhe de uma palavra muda toda a informação, né? Sim, com certeza. Exatamente. E muitas vezes esse conceito também a gente acaba não conseguindo assimilar, né, cara? Como assim? Conceitos muito abstratos, por exemplo, as pessoas costumam, como você falou, vai até um certo ponto a gente tentar se adaptar, né? Chega uma hora quando você vê que que vai te dar muito trabalho, a sua tendência é desistir de se comunicar. Quer saber? Não vou conseguir. Com física deve acontecer muito isso. Quando você está passando alguma coisa muito abstrata, a pessoa vê que não está fazendo esforço. Quando ela vê que não vai conseguir, ela desiste, larga para lá. Comunicação não vai ser possível aqui. Sim, é isso aí, quer dizer, eu paro de me preocupar em ensinar o conteúdo porque não há mais a transmissão da informação, a comunicação já não existe. E aí, ou o professor desiste, né? Tipo, está dado, está falado, acabou. Corre atrás se quiser, se não quiser também fica por isso mesmo. Graduação tem muito isso, né? Corre atrás de professor particular, fica reprovado, passa de qualquer jeito. Ou você tem que dar um passo para trás, né? Para restabelecer a comunicação de novo. Que é o ideal, né? Sempre tentar por novos caminhos, com novos recursos, usando outro código, mas sempre tentando restabelecer a comunicação. É o ideal. A gente faz isso muito quanto a tempo hábil, né? Porque às vezes o conteúdo tem que ser dado e você é incompetente de não ter dado conteúdo. Eu já ouvi de coordenador frase assim: você tem que dar aula, não interessa se o aluno aprendeu ou não, o conteúdo foi dado. Eu vi exatamente essa frase. Não interessa se o aluno aprendeu ou não, o conteúdo tem que ser dado. O conteúdo tem que ser dado para quem? Para quem, meu amigo? As portas, né? Para o vento, tá aí, tá no ar. Pega aí quem quiser, pega aí, o conteúdo tá no ar aí, hein? Tá no ar, é isso aí, pega quem quiser, né? Eu imagino, é por isso que o ensino de física hoje está tão ruim, cara. Esse problema do código utilizado para transmitir tá complicado. Tem... com física talvez seja bem. Com física talvez seja bem pior do que em algumas outras matérias, mas eu acho que o quadro geral não tá muito agradável, não. E em línguas, língua estrangeira, língua nacional, a portuguesa, né? Como é que é esse problema? Com língua portuguesa tem a questão da metalinguagem, né? A pessoa já chega sabendo usar a língua. O problema é que ela não usa da forma padrão, da forma culta que as pessoas costumam chamar, norma padrão culta. Mas ela tem o uso dela de língua, a comunicação funciona, a comunicação acontece, mas muitas vezes o uso que ela faz da língua talvez não seja o uso mais adequado de acordo com quem diz que é o mais adequado, né?
Então, muitas vezes, o ensino de língua acaba sendo mais um ensino de como você manipular ou como você usar como você fazer diferentes usos da língua, como você saber se portar em determinadas situações, em determinados contextos. E uma das alegorias que a gente usa é que língua é igual roupa. Se você só tem um tipo de roupa, você vai passar por algumas situações constrangedoras em certos momentos. Sim. Para cada situação, você tem que usar uma roupa adequada. E a mesma coisa funciona com língua. Se você vai falar com seus amigos, com seus colegas, você pode, até deve usar a língua corriqueira do dia a dia e tudo mais. Mas se você vai falar num contexto mais formal, ou em alguma situação que exija um uso mais rebuscado, ou até mesmo o uso mais padrão da norma da língua, você também tem que ser capaz de saber usar. Então, muitas vezes as pessoas se acostumam a eu já sei usar, então eu não preciso aprender mais nada, ou ainda dizem, eu não sei nem português, para que eu vou querer aprender outra língua? Isso aí eu ouço bastante. A português a pessoa sabe, ela talvez não saiba a metalinguagem, não saiba categorizar as coisas, dar nome às categorias, mas usar ela sabe usar. A pessoa sabe se comunicar, né, na realidade que ela vive, né? Agora é interessante isso que você falou da roupa, né? A pessoa que só tem roupa para o verão, chegou o inverno, uma pessoa que de repente aparece uma oportunidade de emprego, vai para a entrevista de emprego e não sabe falar, Já era. né? Já era, né? Ou o contrário, a pessoa só tem uma língua, só sabe falar o português culto, formal, a forma que está ali, e aí ela precisa se comunicar com um público que não está acostumado e ela não se faz entendida, né? Não se faz entender, porque é o que a gente falou aí, chega uma hora que a pessoa desiste, ela, não vou conseguir entender, a comunicação não vai acontecer, larguei para lá. Então, isso é interessante, né? Dominar várias formas de se falar com o mesmo conteúdo, uma mesma informação, né? Exatamente. Tem uma frase que se costuma falar, eu mesmo já ouvi isso várias vezes no meu ensino médio, nas cadeiras de educação, né? É responsabilidade do emissor garantir que o código escolhido seja entendido. Mas você concorda com isso? Cara, eu concordo, porque você vai passar uma mensagem, você tem que, pelo menos, se preocupar em que a pessoa que está recebendo a mensagem consiga entendê-la. Porque, por exemplo, eu sei que você fala português. Você domina alguma coisa de alemão, sabe? Nada, só os cumprimentos, bom dia e só. Se eu for passar uma mensagem para você em alemão, o que vai adiantar? Você não vai conseguir entender. Ou se eu for escrever um texto para você em braille, você não vai conseguir ler. Então, eu acho que sim, que o emissor tem que se preocupar com o receptor, para quem ele vai mandar mensagem. Eu vou mandar mensagem para uma pessoa X, para um público tal. Então, eu tenho que mandar a mensagem dessa forma, usando esse código, para a pessoa conseguir entender e decifrar. A língua escrita é um código, tá? Então a gente não nasce aprendendo a ler, a gente aprende na escola. A gente vai para a escola para aprender a ler e para aprender a escrever. É um código que a gente usa. Eu penso que é uma mão de via, é uma via de mão dupla. Porque assim, eu sou o emissor. Eu quero que você entenda uma mensagem, é óbvio, questão de inteligência mínima, né? Que eu use o código que você entenda. Você é o receptor e você está interessado em receber essa informação. No caso, se eu não dominar o seu código, né, eu vou dar a informação de qualquer jeito e você vai correr atrás de entender o código. Porque pode ter o lado contrário também. O receptor é que tem interesse em receber isso. Pode acontecer, por exemplo, você manda uma mensagem para mim em braille, não. Como é que é o nome daquele código usado na guerra, Primeira Guerra, Segunda? Código Morse. O código Morse. Você manda uma mensagem para mim em código Morse, eu não sei nada de código Morse, falar, não, eu quero entender o que foi escrito aqui, o que foi mandado, eu vou correr atrás, eu posso tentar aprender e decifrar uma mensagem, decifrar aquele código ali que você usou para passar uma mensagem. Mas o ideal é que os dois trabalhem juntos, né? O receptor, o emissor se esforce em se fazer entender e o receptor se esforce em entender aquilo que está sendo passado. E aí a gente volta à questão do aluno-professor, né? O professor tem que se esforçar para ser entendido
E o aluno tem que fazer o esforço de dominar também código para entender, né? Senão, E aí a gente chega na mensagem, né? Que eu acho que é o ponto-chave, talvez seja o ponto-chave, sabia? Que é a informação transmitida. Muitas vezes o aluno pode não querer prestar atenção, mas muitas vezes o problema está na mensagem, a informação que a gente vai transmitir. Se a gente vai falar de algo que não seja atraente, então quem está recebendo a mensagem não vai se esforçar em querer decifrar aquele código ali. Vou decifrar esse código para receber essa mensagem aqui. Não, essa mensagem não me interessa. assim, a mensagem é o ponto central, né, da comunicação. É ela que é o motivo, né? Emissor e receptor só existem porque há a mensagem para ser transmitida. Muitas vezes acontece isso. Se a mensagem é, por exemplo, para você aprender os tipos, etiqueta, por exemplo. Se eu vou te ensinar os tipos de copos e talheres que você tem que usar durante a refeição, sendo que você não vai precisar disso, você não usa isso, ou talvez até precise, porque vai que você ganha na loteria aí, precisa ir para um restaurante chique e vai passar vergonha. Talvez precise, a gente nunca sabe. Algo que você acha que não vai precisar. Algo que não te desperta o interesse. A mensagem não vai te despertar o interesse. Aí você fala, não, eu vou aprender esse código aqui para decifrar essa mensagem que não vai me ser útil para nada. Isso aí. Então você acaba se desinteressando. Você falou do ensino de alemão, né? Por exemplo, quem queria fazer física, teve uma época que tinha que aprender francês, né? Isso era obrigatório para os físicos. Saber francês, porque tinha um monte de físico francês importante. O interesse era aprender francês. Mas a publicação era feita em francês? As publicações dos artigos científicos e tudo mais? Era, boa parte sim. Então, se você queria receber ali o artigo, né, rápido, ter acesso a ele rápido, você tinha que dominar a língua do cara que escreveu. Livros também, né? Eu entrava na biblioteca de física, tinha lá, você reconhecia os períodos da física pela linguagem que os livros eram escritos, em alemão, em francês. Hoje a tradução é mais rápida, né? Existe uma demanda maior pela tradução, você encontra os livros em português com facilidade. Mas eu acho que ainda assim, cara, pelo menos hoje em dia eu vejo, pelo menos na área que eu estudo, né, que eu atuo, que é linguística, se você quiser que seu artigo seja aceito internacionalmente, que as pessoas leiam, tem que ser em inglês. Eu acho que em todas as áreas é assim. Publicação internacional seja em inglês, então é a língua franca hoje em dia, vamos dizer assim, né? É o código comum. É o código universal aí do meio acadêmico, hoje é o inglês. Atualmente, sim. Há quem diga que o mandarim, né, tá crescendo, mas eu acho que aprender mandarim... Cara, mandarim é muito difícil. Tu já tentou aprender qualquer coisa em mandarim? Não. Cara, beira a loucura, cara. É muito, muito, muito difícil. Muito complicado. Porque tem o japonês, né? O japonês é difícil de você conseguir ler e escrever. Mas falar nem é tão complicado assim. Agora, mandarim é difícil de ler, de escrever e de falar, cara. É difícil de tudo, é muito complicado. Eu imagino, pelo que eu vejo, as pessoas falando, quem tenta aprender diz que é complicado aprender sim. Muitos sons que a gente não tem a parte de tons também. Se você fala com um tom crescente é uma coisa, com um tom decrescente é outra coisa. Uhum. Então muda muita coisa que está envolvida que a gente acaba não prestando atenção. Porque o português não tem isso. Agora imagina que eles aprenderem português também tem os problemas que talvez a gente não identifique porque a gente está acostumado, né? E talvez eles identifiquem essas dificuldades com mais facilidade. Como você falou, né? A gente identifica essa diferença da tonalidade, da demora em falar determinada sílaba para eles, muda o sentido da palavra e de repente eles também têm essa dificuldade com língua portuguesa, a gente não vê porque é a nossa, estamos acostumados. Ah, sim. Todas as línguas têm sutilezas, com certeza. É por isso que a gente vê a pessoa que não nasceu no Brasil falar com aquele sotaque miserável. Sotaque é inevitável. Sotaque estrangeiro é inevitável. A não ser que você aprenda muito novo, né?
que aí eu não vou entrar em nada mais específico aqui, mas se você aprender criança eu não estou dizendo criança 7, 8, 10 anos, não. Criança antes dos 5 anos. Se aprender bem cedo, tiver um contato legal com a língua, foi imerso num ambiente em que fala-se aquela língua, aí você consegue aprender com pouco ou nenhum sotaque. Agora, aprendeu um pouco mais tarde, você pode tentar mascarar o máximo possível, mas vez ou outra, tu vai dar uma deslizada e a pessoa vai falar, opa, o que é isso aí? Você não é nativo, né? Você é de outro lugar. Definição bem boba aqui, que o ato de comunicar é a materialização do pensamento em signos conhecidos. Signos, certo. O que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente se interessa em passar uma mensagem, o primeiro passo é você pensar no que você quer dizer ou no que você precisa dizer. Então, primeiro você pensa na mensagem. Segundo, você vai transmitir aquela mensagem de alguma forma. Vamos supor que você vai transmitir falando. Então, você pensa na mensagem e depois você fala. Só que tem uma diferença, muitas vezes, entre aquilo que você pensa e aquilo que você fala. Nem sempre você diz aquilo que você queria dizer. Uhum. Pode existir uma alimentação do signo, né? Pode existir uma limitação do signo, ou talvez você não articulou, não planejou bem, ou você achou que na sua cabeça fazia sentido, você achou que ia fazer sentido na cabeça de quem ia ouvir também. Só que muitas vezes a sua mensagem pode não ser bem entendida, né? Isso pode ser um problema para um comunicador, né? Pois é, então aí tem diferença entre o que você fala e o que você pensa, e tem diferença entre o que você fala e a outra pessoa vai ouvir. Então você pensou uma coisa, você falou outra, a pessoa ouviu outra, e depois ela vai entender, e às vezes ela entende outra. Então a tua mensagem já virou um telefone sem fio, incrível. E aí você pensa uma coisa e a pessoa vai entender outra coisa, nada a ver. E aí, meu amigo, as discussões começam muitas vezes assim. Isso pode até, isso que eu tava pensando aqui, né? Eu já tive muita discussão que era baseada nisso. O que eu achei que eu tinha dito e o que a pessoa achou que tem entendido. Nem eu nem ela achávamos que estávamos mentindo. Um outro achava que estava mentindo. Mas a mensagem foi mal passada. Mas a discussão era, não, você disse isso, eu falei, não, eu falei aquilo e não deu o resultado dessa discussão. Você vai desatar esse nó? Não tem. Não tem como, né? Materializar o pensamento não é tão fácil. Materializar o pensamento, muitas vezes, é uma tarefa muito árdua. E aqui não no sentido metafísico, né? Claro, porque é transformar o pensamento em palavra, imagem. Exatamente. Então, quando a gente está ao vivo, quando a gente está num vídeo, enfim, a gente tem o recurso das imagens, ou dos gestos, né? Que facilitam a comunicação. Mas a gente falando só com o auxílio do áudio, só com o auxílio da voz, é bem mais limitado e muitas vezes, não vou dizer impossível, mas árduo, hercúleo, diria eu. Inicialmente eu pensei que o ato de gravar ou de escrever poderia desatar esse nó da comunicação, né, em que a pessoa que está recebendo pode não entender a mensagem do jeito que ela foi passada, mas isso continua acontecendo, né? Mesmo assim, eu escrevo uma frase, na minha cabeça aquela frase tem um sentido muito bem claro, e alguém lê e acha outro sentido. E aí já era. E aí as discussões começam. E tá escrito. Tem 2 seitas fundadas aí que vão entrar em guerra. Eu botei um exemplo aqui, pinturas rupestres, aquelas pinturas pré-históricas, né? Em que a gente tenta interpretar elas sem conhecimento do que era aquela época, né? Como é que era a sociedade, aliás, nem sociedade, né? Aquela pré-sociedade, aquela sociedade inicial, as primeiras comunidades humanas, os primeiros grupos, melhor dizendo, os primeiros grupos humanos, né? E a gente tenta interpretar aquilo sem ter a menor noção. É claro que tem figuras óbvias, como um animal, uma pessoa, você reconhece como um ser humano, como esqueci o nome daquele bicho, como é? Bisão? Mamute, não? Mamute.
Mamute chegou a viver com... Mamute chegou a coabitar com os seres humanos, sim. Inclusive, a mais, não vou dizer que é 100% comprovado, mas a mais provável causa da extinção do mamute é que tenha sido extinção humana. Os seres humanos extinguiram os mamutes. Eu acabei de lembrar que sim, baseado naquele desenho A Era do Gelo. É que é uma fonte muito confiável, por sinal. A minha fonte da Era do Gelo é aquele desenho, tá? Que é uma fonte confiável, confiabilíssima. Eu acredito em tudo que eu vejo nos desenhos, cara. Eu também. Tudo que acontece nos desenhos eu tomo como verdade. Absoluta, eu diria. Absolutas. A gente brincando, mas tem muita gente que constrói seu conhecimento em cima de filmes, hein? Cara, pior que é verdade. A gente tá zoando aqui, mas tem gente que leva a sério mesmo. Dá um exemplo de Tropa de Elite, quando saiu, muita gente falando assim, né? É a realidade. Aí eu olhava pra pessoa, a pessoa não tem a menor ideia do que é a realidade de violência, de violência policial, de violência em comunidade, e a pessoa tá falando que aquele filme mostra a realidade. Pelo menos a gente pode dizer que Hollywood foi honesta naquela produção do Capitão Phillips, né? Que eles sequer colocam esse filme foi inspirado numa história real. Pelo menos eu não lembro de ter lido isso no início do filme. Porque a história tá tão diferente, tão diferente. Hollywood sempre dá uma romanceada ali. Tá ali pra isso, né? É ficção, não é documentário, né? A pessoa olhar aquele filme, assistir aquele filme e pensar assim, não, é aquilo que aconteceu, é bobagem. O filme que eu tava vendo é Invocação do Mal 2. Bom filme, hein? Muito bom filme. É maneiro. Mas é engraçado como é que eles brincam em passar que aquilo realmente aconteceu, né? Que aquilo tudo é real, né? E para uma mente cética como a minha, aquilo não aconteceu, mas algumas pessoas tomam aquilo como verdade e não param para pensar que é o jogo de Hollywood. Sim. Pega alguns fatos que realmente aconteceram, que o casal existiu, que tem foto, aí constrói aquela ilusão de que é real e tem espectador que acredita. Mas isso daí de vender um filme como se a história fosse real não precisa nem ser baseado numa história real ou inspirado por uma história verídica. Bruxa de Blair aconteceu isso, cara. Se lembrar, Bruxa de Blair é quando? 2004, 2003, 2005, por aí, não é? Por aí. Eles venderam a história como se fosse um grupo de campistas encontraram algo macabro e a gente conseguiu recuperar as filmagens. Assista no cinema. Foi uma estratégia de marketing excelente. Aí todo mundo, naquela época a internet não era tão assim usada, não era tão popular assim. Muita gente comprou a ideia, foi ver achando que era algo real. E foi isso que deu muito mais medo nas pessoas. Tanto que quando eu fui ver depois, sabendo que era uma mentira, nem deu medo assim tanto. E diga-se passagem que os produtores chegaram a criar páginas de internet contando como se fosse verdade. Lógico, porque você tem que comprar a ideia. Então, quem fosse pesquisar na internet Bruxa de Blair, toparia com algumas páginas falando, aconteceu isso, relatos de pessoas que moram próximas. É interessante esse jogo, né, em que eles fizeram esse arcabouço de realidade para uma ficção, né? Pois é, aí a gente vê que a comunicação foi bem feita. A comunicação bem feita para iludir. Mas atingiu o objetivo. A gente foi lá ver o filme. O que eles fizeram nada mais era do que um truque, né, com a comunicação. Aí a comunicação não foi usada para transmitir a realidade, né? Foi usada para transmitir a fantasia como se fosse realidade. Vendeu uma ideia, a gente comprou a ideia e a gente foi lá conferir. Agora eu fico pensando como esse poder pode ser usado para coisas não tão inocentes, né? Ou inócuas, porque você vai lá ver o filme, se diverte. E acaba ali, muitas vezes. Algumas noites perdidas de sono, mas... para algumas pessoas sim, mas é engraçado, né? As pessoas têm medo, mas vão ver a si mesmo, né? O que eu tô falando mesmo? Que as pessoas podem usar a comunicação para algo não tão... Como é que se pode usar isso para transmitir uma ideologia, né? Não, uma ideologia não positiva, uma ideologia agressiva? Como é que se pode usar isso para transmitir a falsidade, e aí não a falsidade fantasiosa, né, para entretenimento, mas a falsidade com a vontade de prejudicar, né? E também de vender algo, né? As
pessoas podem usar a linguagem, muitas pessoas usam a linguagem para conseguir algo. Muitas vezes usando meios que não são os mais dignos, né? Os mais nobres. Mas funciona, muitas vezes funciona. Quase sempre, na verdade, funciona. Sempre vai ter alguém que vai acreditar, vai ser tocado por aquela mensagem ali, vai ser atingido, vai se identificar com aquilo que foi passado e vai aderir à causa. Você pode usar a linguagem para convencer. Agora, a gente está falando de linguagem e a gente acaba falando da linguagem falada, linguagem escrita aqui, a gente fala visual, tudo isso, e a gente poderia falar um pouquinho aqui da história da linguagem, né? A história da comunicação, melhor dizendo, a história da comunicação. Cara, a história da comunicação a gente pode até falar, mas assim, eu não sei se esse nome é um pouco prepotente, né? Mas vamos pincelar aqui. A gente teria que ficar horas e horas aqui falando da história da comunicação, né? Primeiramente, como você mesmo falou, para se comunicar, os primeiros registros que a gente tem de algo que foi uma tentativa de comunicação ou uma tentativa de registro para a posteridade são as pinturas feitas lá pelos homens das cavernas nas paredes, que a gente chama atualmente de pinturas rupestres, né? É o que a gente tem, né, dessa época. É o que a gente tem. De certa forma, acredita-se que foi uma tentativa de se comunicar. Deixar registrado para outros verem. Bom, a gente vai só comentar brevemente. Vamos falar pontualmente alguns aspectos, assim, saltitando. Bem resumaço aí. Alvo de uma pesquisa aqui, as referências, claro que vão estar, né, na descrição, caso alguém queira consultar e ler mais do assunto, tá? Bom, no Egito Antigo, em 2500 a.C., a gente tem a invenção do papiro. Papiro que veio substituir o quê? Bom, acredito que pedra, né? Fazendo uma breve pesquisa aqui, deixa eu ver uma fonte razoável, claro. Bom, eu achei aqui um texto de um livro chamado Pequena História das Invenções, de 1976, que fala que o pergaminho veio um pouquinho depois. O pergaminho era usado pele de animal e ela se deteriorava por causa da gordura da pele e tudo. Ela não durava muito tempo, você tinha que ficar copiando com mais frequência, entendeu? Para manter aquilo ali registrado. E o papiro, que é uma espécie de composição vegetal, durava mais tempo que o pergaminho. Aquele negócio, né? Deve ter sido invenções em regiões diferentes. Alguém teve uma ideia. Podem ter ali sido contemporâneas, né? E aí no final das contas o papiro acabou se mostrando mais vantajoso. Não, com certeza. Agora o papiro ele vem de uma planta, e o nome da planta é papyrus. Bem criativo, né, por sinal, botar um nome de... Que nem Brasil, né, cara? O nome do Brasil, cultura aí inútil, vem por causa de uma planta. Inclusive, se eu não me engano, é o único país do planeta que tem o nome de uma planta. Brasil. E era uma planta usada para fazer corante, né? Para fazer corante, se eu não me engano, vermelho. Vermelho, né? Brasil brasa, né? Isso, exatamente. Pau-Brasil. Aí botou o nome do país de Brasil. Aí Papiros bota o nome da invenção de papiro. Pelo menos a gente pode dizer que a gente vive num país quente, né? País... Já tá aí, bem sugestivo. Bom, e 100 anos depois, pouquinho tempo, a gente tem os Correios. Olha só, o pessoal já mandava carta. Caraca, Correios? No 2400 a.C. já tinha o Correio, cara? Já tinha Correio. Tem papiro, que você imagina carregar pedra. É impossível carregar pedra. Então imagina que com papel alguém tenha tido a brilhante ideia, a gente pode carregar isso aqui. Leva ali e cuidado que só tem essa cópia. Se você perder, você não precisa nem voltar. Dá um jeito de fugir. Imagino que no começo devia ser para levar informações importantes, né? A gente pode imaginar isso, né? Informações... Sim, começaram rudimentos do que seria o correio, a gente pode dizer, né? Imagino, né? Porque não devia ser barato isso também, porque é o tempo que levava, né? Pra alguém pegar uma mensagem, levar... Barato, bota um escravo pra ir, cara. Tudo era barato antes, cara. Barato ou de graça. Não, mas eu imagino assim, tem a viagem, tem mantimento, né? O cara, se você quer que a informação chegue, eu acho que não pode ser qualquer um que leve, né? Aí a gente não sabe também a abrangência desses correios aí, quem quiser pesquisar. Será que quem levava essa mensagem lia a mensagem? Devia ler, né? Devia ler, não sei se o pessoal sabia ler também. Todo mundo, porque saber ler, assim, nessa época aí, devia ser um privilégio, né? Devia ser um privilégio. Não devia ser ler, não. Até porque se você fosse mandar mensagem ruim, era melhor que o cara não soubesse, né? Senão não chegava. Pois
Verdade. A mensagem se perderia, né? O meio de comunicação era complicado, né? Porque você imagina o tempo que devia levar para ir trazer, né? Pô, muito complicado, cara. Complicado também, assim, pra gente, no nosso, a nossa realidade hoje em dia seria, acho que, inviável, né? A gente voltar a se comunicar com tanto intervalo de tempo. Mas aí só com hecatombe, né? Só com apocalipse. Ou com as radiações solares lá, que o pessoal fala que pode acontecer em algum momento. Seria interessante ver as gerações de hoje sem WhatsApp, enfim, né? E-mail. Velha já, né? Não, eu acho que as radiações solares, se realmente acontecesse, ela só destruiria o que já está, mas assim, a gente poderia reconstruir, né? Poderia. Sim, sim, sim. Não ficaria muito tempo sem. Ficaria. Dá aquele tempo de desintoxicação, né? Ela poderia prejudicar componentes eletrônicos que já existem, né? Mas é claro que você poderia refazer, mas até lá. Aí já se vai algum tempo considerável aí. Bom, mas aí a gente já está se adiantando. Vamos. Então, muito tempo depois, por volta de 1300 a.C., as tochas eram usadas para transmitir informações à distância. A pessoa simplesmente tinha que entender aquele gesto ali e saber qual era a mensagem que aquele gesto queria passar. E acabou, a mensagem foi transmitida. Essas mensagens, a tocha podia ser desde uma fogueira de aviso, né? E até mesmo nas muralhas com espaços, então acendia algumas tochas, outras não, e isso era um código, né, que significava uma coisa, aí acendia uma, apagava a outra. Eu achei isso interessante. Caraca, tem que ter um sincronismo perfeito ali, hein? Os caras já conseguiam transmitir informações mais complexas, né, à distância. Isso 1300 a.C. Vamos dar um salto gigante de 3.000 anos aí, 2.000 anos, já falei. Vamos dar aqui um salto considerável. Até mostra como é que no começo os meios de comunicação demoraram muito para evoluções consideráveis. O jornal já foi inventado no século XVII. E aí a gente já pode publicar notícias, artigos, e de forma muito barata. O sistema de imprensa, né? Isso. Aí tem... Isso, claro, veio depois da prensa, né? Curiosidade, para quem não sabe, o primeiro texto impresso foi uma Bíblia. Exatamente. Gutenberg inventou lá o sistema de prensa. Falou, bom, agora não precisa mais uma pessoa, porque antes você tinha um texto, vamos dizer assim, um livro. Você tinha um exemplar. Se você quisesse ter outro exemplar, você tinha que copiar manualmente. Existiam até as pessoas especialistas nisso, que eram os copistas, que eles copiavam um livro inteiro manualmente, levando meses, anos, para conseguir criar 2 exemplares do mesmo livro. Aí Gutenberg foi e criou um modo, falou, tá aqui, ó. Eu criei essa forma de gravar aqui as letras, os símbolos no papel. Agora, essa prensa, né, ela é um pouquinho difícil, não era tão rápida assim, porque tinha que mexer, trocar as letras manualmente. Não era fácil, mas você podia imprimir várias vezes a mesma página, por exemplo. Imprimir uma página, pode imprimir 2, 3, 4, 5, 100 da mesma página, depois imprime outra. E você imagina quanto é que custava um livro antes disso, né? Antes disso, acho que você não conseguiria comprar um livro, cara. Era só realmente para pessoas com grana, gente que tinha, pessoal da nobreza. Você vê como é que a prensa, né, uma máquina, né, como é que ela foi responsável por uma revolução cultural. Você transmitir essas informações de maneira muito mais fácil. Tornou acessível algo que era bem reduzido, bem limitado a algumas pessoas, a gente pode chamar de privilegiadas, tornou acessível e, inclusive, tenha sido talvez um estímulo para as pessoas aprendessem a ler, né? Aprendessem a usar a língua escrita. Porque de que adianta você ter um livro se você não vai saber ler, se você não vai conseguir entender o que está gravado ali? E talvez, se a gente fosse parar para ver a história da educação, esse período também deve ter tido uma revolução educacional. Mas aí é um assunto para a gente, um próximo, a gente falar, né, sobre isso.
Bom, Até Gutenberg aqui a gente estava falando de sistemas, vamos dizer assim, mecânicos ou até mesmo manuais, né? estamos falando de mecânicos ou manuais. Exatamente. Agora, já no século XIX, ou a gente poderia dizer só no século XIX, que a gente tem aí o surgimento do telégrafo elétrico, que ele permite transmitir informações finalmente a grandes distâncias e de forma rápida, né? Mas o telégrafo elétrico a gente precisava de ter aquela maquininha, não sei se o pessoal vai conseguir imaginar, mas você pode imaginar uma máquina de telégrafo elétrico. Precisava de papel ainda. Mandava a mensagem e o telégrafo ia imprimindo na mensagem no papel. E foi o primeiro, a gente pode dizer que foi o primeiro equipamento a usar eletricidade na comunicação? Sim, é a primeira forma em que você transmite informação usando eletricidade. Certo. A partir daí eu acho que o avanço da comunicação foi bem mais rápido. Depois que começou a envolver eletricidade e surgimento de tecnologia, teve o grande boom, grande aceleração, né, da comunicação. A eletricidade significou uma revolução de qualidade comparável com a prensa. Você pode transmitir informação a longas distâncias, sem levar dias, e informação de qualidade, porque você pode transmitir as palavras, né, claro, com código, né, não eram as palavras em si, e logo em seguida, com a melhora dos sistemas elétricos, com o aperfeiçoamento dos aparelhos, você teve o rádio e o telefone, no século XIX ainda. Então você vê que não levou muito tempo para ir do telégrafo para o telefone. Pois é, no mesmo século, né? O telégrafo século XIX, rádio e telefone ainda no mesmo século. Aí você vê uma comparação, né? Você tem o papiro em 2500 a.C., aí para chegar à prensa, século XVII. Aí do telégrafo elétrico, que foi o nascimento, né? O telégrafo a gente pode dizer que é o precursor do Twitter, né, cara? Só que não tinha 140 caracteres, devia ter, sei lá, 14 caracteres. E assim, né? O Twitter, você tem o intermédio de uma máquina. O telégrafo não, você tinha que ter uma pessoa que conhecia o código escrevendo a informação. Mas tinha que ser mensagens curtíssimas, porque não tinha como você passar mensagens muito longas pelo Telegram. Não podia ser muito longa. E pagava por palavra, né? Por letra. Por letra, por caractere, exatamente. Aí também o pessoal aprendeu a abreviar. Se você pagava por letra... Siglas, usa siglas. Você vai falar o meu nome Eduardo, ninguém vai mandar a mensagem Eduardo com todas as letras. O cara vai falar Ed, né? Vai abreviar o máximo possível. Rapidíssimo, na hora. Então a gente tem rádio e telefone também no século XIX, rádio, e a gente está aqui fazendo podcast hoje, nada mais é do que um programa de rádio, aqui na internet. E se você está ouvindo por internet transmitida sem fio, né, wireless, é por onda de rádio. A tecnologia de transmissão é basicamente a mesma. A gente pode separar as formas de comunicação em eras. É possível a gente fazer isso, né? São eras que são bem vastas e bem amplas em extensão temporal e tudo mais. A gente pode dizer que basicamente existem 3 eras, que a gente pode considerar como a era da comunicação oral, a era da comunicação escrita e a era eletrônica. Existe, não é nada definitivo, são propostas que autores sugerem, né? Essa é uma proposta que, inclusive, é amplamente sugerida, então a gente está tomando aqui como algo que seja plausível, que seja real. É uma separação que eu acho bastante razoável, né? E faz todo sentido, né? E também a gente pode dizer que é importante que essas separações são simplesmente para fins didáticos, é só para fazer algum sentido na nossa cabeça. Porque não tem certinho ali, a gente começou a era escrita, então a era oral foi abandonada. Começou a era eletrônica, então a escrita e a oral foi abandonada. Não é assim que funciona, né? Continua, né? E boa parte da comunicação eletrônica, ela é oral ainda, é escrita ainda, né?
Sim, com certeza. Não são dados, simplesmente são dados que são traduzidos em vídeo, em áudio, em texto. Pode dizer que essa separação aqui é só uma tendência. Uma tendência atualmente de que a comunicação seja feita de forma eletrônica. Seja escrita, seja em vídeo, seja em áudio, enfim. Não é uma evolução de substituição, ela é cumulativa. Ela se sobrepõe. Então você tem a escrita se sobrepondo à oral, mas não tirando ela continua. Você tem a eletrônica, talvez ali como meio principal de comunicação, mas você ainda usa escrita, ainda usa a comunicação oral. Mas então, explica pra gente agora, Eduardo, como é que a gente pode usar a comunicação por meio eletrônico? Porque a gente usa Skype, WhatsApp, esse tipo de coisa o tempo todo, e é imediato, né? É praticamente imediato, é imediato a comunicação. Posso falar com pessoas que estão bem longe de mim em tempo real, falando simultaneamente, e a questão é como isso se tornou possível. Eu não preciso mais mandar uma carta e esperar 3 meses para a pessoa ler e mais 3 meses para ela mandar a resposta. Isso se tornou possível graças à eletrônica, porque você pode transmitir o dado numa velocidade, inicialmente, né, a velocidade dos elétrons transmitidos num cabo, que ainda demorava muito, né? Não é instantâneo como é hoje. E com o desenvolvimento da eletrônica, da transmissão por fibra ótica, ondas eletromagnéticas, né, onda de rádio, você faz essa transmissão praticamente instantânea. Você leva milissegundos para transmitir uma informação para um outro país. É muito rápido. Então, esse desenvolvimento tecnológico que começou lá com o telégrafo, bem primordial, ali, bem inicial, bem quase que rústico, né? Porque você tinha pulsos elétricos, uma coisa bem simples. Com o aprimoramento da transmissão de dados, que a gente chegou até a transmissão por ondas de rádio, e a gente chegou ao uso de fibra ótica, porque ela transmite a informação na velocidade da luz, é luz sendo transmitida pela fibra ótica, muito mais rápido. Os elétrons não são tão rápidos assim quanto se acha. Mas qualquer coisa que você comparar com a luz também vai ficar bem mais lento assim também. Praticamente qualquer coisa, né, dentro de uma escala humana, digamos assim, né? Ah, sim, lógico. Mas para comunicação é o meio mais rápido, é a luz. Então, você hoje consegue se comunicar à velocidade da luz. E aí a transmissão, você tem a transmissão lá de qualquer outro país, que você consegue falar com a pessoa sem aquele atraso. E aí a gente tem as ondas de rádio que fazem a comunicação de continente para continente, né, através de satélites, através de estações de rádio, através de antenas, ondas de rádio que são definidas pela frequência. Você tem ali o espectro eletromagnético. Peraí, a frequência a gente usa o quê? Qual é a unidade que a gente usa para medir a frequência? A frequência é o número de oscilações pelo tempo. Então, é o número de vezes que você tem a oscilação ou o evento dividido pelo tempo. A unidade mais usada é o Hertz, né? Sistema internacional. É mais usada, mas não é a única? Por exemplo, você pode falar rotações por minuto, também é uma unidade de frequência. Certo. Tá usado para o movimento circular. Ah, correto. RPM, né? Em tese, você pode ter outras unidades. A Hertz é a mesma coisa que por segundo. Então a gente separa as ondas eletromagnéticas, que são praticamente a mesma coisa. Aliás, praticamente não, são a mesma coisa, tem a mesma natureza. A onda de rádio usada pelo celular tem a mesma natureza da onda do micro-ondas, né, do aparelho de micro-ondas. A diferença é a frequência. Ah, certo. Então elas têm a mesma natureza, elas podemos dizer que elas são a mesma coisa, o que diferencia é a frequência em que elas trabalham. A frequência. Em função dessa diferença de frequência, a origem delas também é diferente. E o efeito que elas têm também é diferente. A onda de rádio, por exemplo, ela não consegue passar com facilidade pelos corpos, né? Mas ela... Corpos, quando a gente fala corpos, enfim, cara, olha só, você falar corpos, jogar corpo, pra quem não é físico, pra quem tá leigo, chegou leigo agora... A pessoa sempre pensa no corpo sendo jogado no prédio, né? O corpo, aquele corpo estirado no chão. Pois é, você jogou assim, passar pelos corpos. Então vamos especificar para a física, no geral, o que é um corpo. A gente pode dizer que
corpo, né, ele é aquilo formado por massa. Quer dizer, corpo é uma coisa que você pode determinar a posição dele, tá? A orientação dele, a forma dele. Ele pode sofrer interação de forças. Um caderno é um corpo? Sim, é um corpo. Uma bola de basquete é um corpo? É um corpo. Uma moeda de 50 centavos é um corpo? É um corpo. O que não seria um corpo? A luz que sai da lanterna é um corpo? A princípio não pode ser chamado de corpo, tá? Mas a lanterna é. A lanterna é. Mas há toda uma discussão da luz que tem um comportamento de partícula. Que a gente pode chegar nesse paradoxo no nível avançado. A gente vai chegar a falar disso, então a luz, a gente vai deixar aí no horizonte, e a gente vai falar um pouquinho dela, porque aí já não é tão simples assim. Vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, um corpo a gente pode dizer que colide com outro corpo, tá? É uma forma de definir, porque você tem a interação ali da colisão e você descreve essa colisão pela posição, pela orientação, tá? Pelo movimento desse corpo, tá? Então isso seria um corpo. Quer dizer, eu consigo colocar a posição dele no espaço. Eu sei onde ele está, eu consigo identificar, tá aqui. A moeda está aqui, a bola está ali. Eu consigo dar uma posição para ele, mesmo que essa posição não seja certa, mas eu consigo dizer que ela está ali em algum lugar. Que tem até a divisão que muita gente deve ter aprendido lá no ensino fundamental: corpo extenso, corpo pontual ou partícula. Né? O corpo extenso é aquele que tem dimensões, aí fica mais fácil falar de corpo extenso. Que é o que a gente está falando aqui agora. Eu só dei exemplo desse tipo. Você complicou a discussão, entendeu? Não, eu não estou complicando nada. Você complicou a discussão. Porque o que eu estou falando é do corpo extenso. É aquele... Você está aprofundando muito aí. Meio óbvio. Meu filho, não provoca que... Cara, algo pragmático. O que é isso? Isso é isso aqui. Não, isso não rola, não. Não é assim. É só o que você, por exemplo, por enquanto o que você precisa saber é isso. Pronto. Aí sim, né? A gente fala, para efeitos de trabalho, né? Essa é uma expressão que muita gente usa. Para efeitos de trabalho, a gente vai usar essa definição. Sim, cara, claro, mas para que faça sentido na cabeça de quem está ouvindo a gente agora. Mas o que a gente está falando aqui é o corpo extenso. Esse é mais fácil, é aquele que tem dimensões, tem altura, tem comprimento, tem volume, tem área. Você consegue definir ele ali ocupando um espaço. Então, isso é o corpo que eu estou falando. Então, uma onda de rádio não consegue atravessar, por exemplo, o meu corpo. Não consegue. Não consegue atravessar uma parede. Mas ela pode ser refletida por essa parede. Então, ela tem essa propriedade de ser refletida pelos objetos. Uma onda de rádio. E ela tem a propriedade de contornar esses obstáculos também. E isso torna ela interessante para usar para comunicação. Porque você não quer que essa onda se perca com facilidade. Você não quer que ela seja absorvida com facilidade. Você quer que ela realmente seja refletida, que ela contorne os obstáculos, porque isso faz com que ela chegue em lugares que ela não chegaria em linha reta também. Se você tem uma casa fechada, uma porta aberta, a chance de entrar uma onda de rádio ali em linha reta pela porta é muito pequena. Mas como ela vai ser refletida várias vezes, ela chega. E a gente não tem como precisar no caso assim, de controlar esse tipo de coisa com precisão ou não? É possível controlar? O caminho que a onda vai fazer, para onde ela vai? Cara, se você conseguir direcionar a emissão da onda, você emitir uma onda com uma direção, né, orientada, como o laser, por exemplo, né, uma onda coerente, toda se movendo na mesma direção, você pode controlar de maneira geométrica, né, porque a reflexão da onda ela obedece uma geometria. A reflexão do espelho, né, da luz do espelho, obedece uma geometria. Sim. Então, agora que você fez a analogia com o espelho, acho que ficou bem mais fácil de entender. Então, você pode controlar. Quer dizer, você inclina o espelho e você vai ver outros objetos que antes você não via. Sim, com certeza. Então, você pode fazer esse controle da reflexão assim. O problema é que quando você emite a onda de rádio, ela vai ser espalhada. Aí você perdeu o controle, né? Porque a intenção é essa. A intenção é você emite a onda e você quer que ela se espalhe mesmo. Que ela vá para tudo quanto é canto, o máximo possível.
Ah, não, mas se a intenção é essa, então esquece que eu perguntei. Né? Você tem como isolar um ambiente de receber essa onda. Isso você pode fazer. Tá? Você pode construir o que a gente chama de gaiola de Faraday, que é uma gaiola metálica e a onda de rádio não consegue entrar dentro dessa gaiola de Faraday. Tá? É pegar o celular e colocar dentro do micro-ondas, por exemplo. Ele não funciona. Pelo menos não a onda de rádio. Cara, desligado, né? Por favor. Não vai colocar o celular no micro-ondas e vai ligar. Não façam isso. Acredito que ninguém deva ter pensado em fazer isso. Mas se esse pensamento passou pela cabeça de alguém, não faça isso. Veja bem, eu subentendo que as pessoas não vão fazer isso. Não sei, cara. É só colocar dentro, fechar a porta e não ligar. De preferência, tira na tomada, tá? Porque Ela não correu o risco. não correr o risco de sem querer apertar o botão ou alguém que está passando, né? E apertar o botão. Aí você tira da tomada e liga para o celular. Ele não deveria funcionar. Se ele funcionar, o teu micro-ondas não tá legal, o isolamento dele não tá legal, tá? As micro-ondas do micro-ondas com... Cara, isso que eu ia falar. Se o isolamento não tá legal, quer dizer então que a radiação pode também sair do micro-ondas, né? Não, se o isolamento não tá legal, com certeza as micro-ondas estão saindo. Tá levando radiação no lombo aí facilmente. Aí a gente teria que discutir um pouquinho mais essa radiação, se isso faria mal ou não. Fato é que as micro-ondas aquecem a água, isso é fato. Se você ficar ali muito tempo, pode ser que o micro-ondas aqueça a água da sua mão ou da parte do corpo que está perto do micro-ondas e cause queimadura ou algum tipo de dano aí nas células. Mas voltando a falar da frequência, a gente define as ondas de rádio por frequências menores que 10 elevado a 9 Hz. Beleza, 10 elevado a 9. Isso é uma coisa que cabe a gente explicar aqui ou a gente deixa para mais para frente? Cabe falar rapidamente. O que é esse 10 elevado a 9? É um 1 seguido de 9 zeros. A gente trabalha justamente com 10, que é para facilitar, né? Porque quando a gente bota 10 elevado ao quadrado, que é 10 elevado a 2, é só você botar mais um zero ali e fica 100. Fica 1 e 2 zeros. Isso. Então 10 elevado a 9 é 1 bilhão, né? 1 bilhão de hertz. Facilita muito, né? Com 1 bilhão a gente ainda tem um nome, né? Mas se você bota, por exemplo, 10 elevado a 36, você não deve nem ter nome para 1 com 36 zeros, né? Não, aí são aqueles nomes que se repetem, né? Quatrilhão de quatrilhão, não tem mais denominação. Pois é, aí 10 a 36, pronto, acabou. Tá dado o número. Aí, né? Tem dois motivos para usar essas potências, além de representar números muito grandes ou muito pequenos, a gente usa também por uma questão associada a erro, mas isso aí vai ficar mais para frente. A representação do erro das escalas, aí a gente acaba tendo que usar essa potência de maneira obrigatória, não é nem para facilitar, é obrigado a usar. Bom, e a gente usa as ondas de rádio para se comunicar, mas a gente usa ondas muito em física para obter informação do que está acontecendo no universo. A gente usa muitas ondas para... eu quero saber a temperatura de um objeto e, em função da temperatura, esse objeto emite ondas também, as ondas infravermelhas. E essas ondas são usadas para você determinar a temperatura. Tem até medidor de temperatura, distância, né? Eu não sei se você já viu. Não, mas eu já ouvi falar, mas é preciso esse medidor à distância ou ele tem um nível tipo pesquisa do... Eu não vou falar os nomes aqui, mas pesquisas políticas aí, que falam, a margem de erro é de 8% para menos ou para mais. Fala, cara, não, essa margem está muito grande. Vamos diminuir isso daí. Pesquisa de intenção de voto, margem de erro, 10% para mais ou para menos. Não, essa margem está muito grande. Pô, aí 10% de margem de erro para uma pesquisa eleitoral realmente invalida a pesquisa. 10% é muita coisa. Mas para medir temperatura, 10% até que não é assim. Para medir a temperatura, por exemplo, de um frango que você quer saber se ele está congelado de verdade ou não no supermercado. Não, se você quer saber isso... 10% até que não é ruim, não. Porque 10 graus Celsius, 10% é 1 grau Celsius. Você dizer que o frango está a 10 graus Celsius ou 11 graus Celsius não vai fazer tanta diferença. Então, a margem de erro depende para que você quer usar. Cara, se souber usar, a margem de erro é muito boa. A pessoa que está usando o aparelhinho,
tem que saber que existe ali uma distância entre o frango e o aparelho. A ideia é que o aparelho não contamine o frango, né, o alimento. Você não precisa encostar. Ou você está medindo a temperatura de objetos que você não pode encostar, ou você não deve encostar. É bom que você não encoste. Aí você tem que tentar usar o mais próximo possível, não pode ter obstáculo, né? Se tiver aquela fumacinha ali no meio, não sei até que ponto ela pode interferir na medição, né? Então, a pessoa tem que saber usar. Falando sobre a frequência ainda aplicada especificamente aos meios de comunicação que a gente tem ainda atualmente, que a gente tem o uso atual, a gente pode dizer sobre a frequência, além do que a gente já falou, da frequência de rádio, a gente pode dizer justamente a frequência que é utilizada nas rádios, né? Se bem que rádio talvez esteja sendo cada dia menos usada, assim como a TV está sendo cada vez menos usada, menos consumido o conteúdo. Não consegue, né? Conteúdo, né? Falei conteúdo 300 vezes, eu vou falar de novo essa frase. Não. Assim como a TV está sendo cada vez menos usada, cada vez menos consumida o conteúdo, o sinal que a gente fala, né? Sinal de rádio, estação de rádio, tipo 102,90, 102,7, 42,3. O que significa essas estações de rádio aí? São essas são as frequências, né? Normalmente esses números são em kHz ou megahertz. Então, normalmente, quando a gente fala em rádio FM, já vou dizer o que significa FM, a gente vai estar falando em megahertz, tá? Que vai de 88 a 108 megahertz a FM. E a AM vai de 535 kHz até 1,7 megahertz, frequências menores. Bem menores do que a FM. Então, aquele número associado à rádio é a frequência da rádio. E a frequência ser maior ou menor, tem alguma diferença no alcance ou não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui? No alcance, eu não sei te dizer. A princípio, sim, mas eu não sei se essa diferença é suficiente para alterar muito o alcance. Eu não tenho conhecimento. Sei. Se é significativa, né? Pode ser uma diferença desprezível. Eu sei que altera a qualidade do sinal. Ah, sim, certo. Você tem a frequência maior, você consegue ter um sinal melhor. A FM tem um sinal melhor do que a AM, né? Mas a qualidade... Ninguém ouve a AM mais hoje em dia, né? Não vou dizer ninguém. Tem que ter aqueles saudosistas, aquele pessoal que ouve, mas poucas pessoas ouvem. A qualidade do sinal FM é melhor, né? Não. Você tem também a questão da frequência, sim, né? Se você aumentar muito a frequência, essa onda começa a penetrar mais, né, nos obstáculos, tá? Quanto maior a frequência, mais a onda tem capacidade de penetrar. Mas os sinais de comunicação que nós usamos na rádio, elas não chegam a ter essa propriedade, né? Porque você quer, de novo, que elas sejam refletidas, você não quer que elas penetrem, ok? Aí você tem micro-ondas, por exemplo, que também é usado em comunicação. Só que aí elas já conseguem atravessar a ionosfera, né? Mas ela é mais absorvida pela matéria que a rádio. Ela não é tão refletida assim, mas ainda... Agora, o que diferencia a rádio FM da AM? É o que a gente chama de modulação. Você vai transmitir informação, você tem que dar uma forma para essa onda. Porque você quer mandar informação... Vou dar um exemplo de sinal digital logo. Você quer dar informação 1. Então, o receptor tem que entender o que é o 1, você tem que modular, você tem que dar uma forma para esse 1. Ok, perfeito. Você quer transformar uma onda em algo, enfim. Então, né, numa analogia, a linguagem, que o transmissor que vai enviar a onda tem que emitir essa linguagem e o receptor tem que entender essa linguagem. Aí você cria essa modulação para poder transmitir isso. Você pode modular isso de várias maneiras diferentes. A gente vai colocar a imagem aqui do que é modulação, caso a pessoa tenha dificuldade de entender só com a fala, com o discurso falado. Qualquer explicação que tenha ficado muito abstrata, assim, que não deu para entender, a gente vai deixar imagem linkada aqui no post desse podcast. Você pode conferir lá no site depois. Aí vai ter um desenho ali mostrando a diferença entre o FM, que é FM, que quer dizer frequência modulada, e AM, que quer dizer amplitude modulada. Aí vai ter lá a figurazinha mostrando a diferença de uma para outra, tá?
Qualquer coisa, esse assunto foi só introduzido, a gente tá falando meio rápido, muita coisa deve ter ficado no ar. A gente vai com certeza voltar a falar desse assunto, principalmente nas aulas nos casts que a gente for falar sobre física. Futuramente a gente vai falar de ondas, aí a gente volta a esse assunto da modulação, aí como é que ela é feita. Diego, a gente pode se arriscar aqui a dizer que a última grande mudança na tecnologia de comunicação foi a internet? Bom, então, se a gente pensar em mudanças com ciclos maiores, com arcos maiores, conforme a gente estabeleceu aqui no início do bloco anterior, a gente falou que tem basicamente 3 grandes arcos, que é a comunicação oral, a escrita eletrônica. A gente pode dizer que dentro da comunicação eletrônica, talvez a internet tenha sido a última mudança realmente revolucionária dessa forma, assim. Eu não consigo pensar em nenhuma outra mudança recente, né? Que tenha tido tanto peso, que tenha dado uma reviravolta tão grande assim no rumo da história. Aqui a gente pode até procurar uns números aí que de repente nos ajudem a saber disso, né? Por exemplo, a quantidade de pessoas que assistem o YouTube, né, hoje no Brasil, em comparação com quem assiste televisão, por exemplo. Não, se a gente botar dessa forma, aí a gente vai ter... Aí essa resposta que eu dei vai virar certeza. A internet é um meio interessante porque você pode transmitir tudo. Como a gente já falou antes, você transmite áudio, transmite texto. Então ela acabou se tornando talvez o principal meio de comunicação por essa elasticidade, né? Você transmite o que você quiser. E proporcionou algo que até antes da internet a gente não tinha, que era o feedback, né? A interação muito, muito presente ali. Que até então, quem consumia conteúdo, consumia passivamente e não tinha como dar retorno nenhum, ou pelo menos não de forma instantânea. Era muito limitado. No máximo, mandar uma cartinha pro show da Xuxa, né? E ficar torcendo pra ela ler. Torcer pra ela ler, que jogava a carta pro alto. Caraca, eu lembro disso. Ela jogava a carta pro alto, aí caía a carta e ela lia. Você lembra disso? Eu lembro disso, cara. Você assistia também, então, né? Não, com certeza. Naquela época, acho que toda criança assistia Xuxa. Mas eu só assistia por causa do Caverna do Dragão, Diego. Sério, cara? O único desenho que você gostava do Caverna do Dragão, cara? O único? Não, os outros eu tolerava. Eu conseguia assistir, mas o Caverna do Dragão era o único realmente que eu tinha o objetivo de ver Caverna do Dragão. A Xuxa era algo ali que estava entre um desenho e outro. Era algo que você tinha que tolerar, né? Enfim, que nem quando você compra uma caixa de bombom e fala, bom, vai vir esse bombom aqui que eu não gosto, mas é por um bem maior. É por um bem maior, isso aí. Então, mas aí se a gente coloca as coisas dessa forma, a gente vê que a rádio com a televisão perdeu bastante espaço, e agora com a internet a gente tem programas de rádio na internet, né? Que nada mais é do que o que a gente está fazendo aqui agora, né? O podcast a gente pode chamar assim, um programa de rádio pela internet. Sim, né? Todo mundo tem essa ideia. E aí você tem uma quantidade gigantesca de rádios, né? Você vai lá e você controla quando você vai ouvir. Porque antigamente o meio de comunicação controlava quando você via, né? Quando você assistia. Agora não. Você decide quando quer assistir porque está lá. Você acessa e assiste. Exatamente. Você que decide quando você vai consumir e o que você vai consumir, o que você vai assistir. Com o YouTube, por exemplo, a gente não se preocupa mais. Tem gente que não vê TV. Tem um pessoal aí que não vê TV hora nenhuma mesmo, não faz falta. É só YouTube. Eu mesmo vejo cada vez menos. Né? E assim, algumas emissoras já entenderam isso e elas estão transmitindo o conteúdo delas para a internet. Um pouco tarde já, hein? Um pouco tarde, né? Sempre tem uma resistência, né? A essa aceitação, porque é muito confortável. Você faz o programa, você passa a hora que você quiser, a audiência que tem que se preocupar em estar ali para assistir, senão perde, mas a internet força isso aí. Agora, é claro que
as emissoras de televisão têm mais grana para produzir um conteúdo, né, mais elaborado, mais bem produzido. Ah, com certeza. Você falou de que a gente tem que estar ali pra assistir se não perde, cara. Isso acontece comigo quando eu tô acompanhando uma série, por exemplo. Eu gosto muito de acompanhar a série, né? Aí quando eu tô acompanhando lá, por exemplo, Game of Thrones, cara, se eu não consigo assistir um episódio quando ele lança, cara, eu não posso entrar na internet, porque é certo que eu abrir qualquer página é spoiler na cara. Toma aí, ó, spoiler aí. Mas aí agora já tem a opção de você ir lá assistir aquele episódio que você perdeu no dia seguinte. Né? Você pega o episódio, tem não vou falar nome aqui para não entregar muito aquela que cede os canais que eu assisto aqui, a operadora, mas aí tem a opção de colocar lá o que eu perdi em função da internet, né? Que aí já copia o que acontece no YouTube, né? O cara vai lá, entra, assiste quando quer, a partir do lançamento. Sim, com certeza. É uma mudança que pra gente, na verdade, a gente consegue perceber a melhoria, né? Mas tem gente que já nasceu e já vive essa era desde o início. Então, eles foram acostumados com isso, não sabem viver de outra forma, na verdade. Já nasceu dessa forma. Eu aproveitar e te perguntar, Diego, algum aluno seu já perguntou para você o que você acharia de gravar a sua aula para ele poder assistir quando ele quisesse? Eu vou dizer que isso acontece. Volta e meia alguém pergunta isso. Então, por que você não grava a sua aula? Por que você não disponibiliza pra gente? Porque assim, parece que eles não estão a fim de assistir a sua aula naquele momento que você está dando a sua aula. Porque eles estão com os colegas dele, né, os amigos, estão mais preocupados em falar ali do que está acontecendo, do que aconteceu, do que vai acontecer. E a sua aula é a coisa menos interessante em sala de aula. Como sempre, né? Que isso daí, todas as gerações são assim, cara. E aí não é que ele está pouco se lixando para sua aula, mas eu acho que ele já está vivendo num mundo em que ele escolhe o momento que ele quer fazer aquilo. Então ele quer a tua aula para ouvir se ele quiser depois. A questão é se em algum momento ele vai querer. Ou vai ter alguém que vai dizer, você vai assistir a aula agora. Exatamente. E essa a nossa proposta aqui, né? Justamente a gente ouviu o que os alunos estavam dizendo e vamos fazer. A gente acabou cedendo, a gente teve certo, né? A gente falou, tá bem, vamos ver, já que tá todo mundo pedindo, né? E é engraçado a resistência. Eu já tive aluno que gravou a minha aula, pegou o celular, gravou, professor, vou gravar, grava. Eu, a princípio, não vejo problema. Né? Numa escola particular é um pouco mais complicado, porque aí você tem que falar com o coordenador, tal, não é tão fácil assim. Escola pública você autoriza tranquilo. Mas eu já vi professores mais antigos verem um grande problema nisso, em um aluno gravar a sua aula. Então, mas o que a gente está falando aqui, o conflito de gerações, a gente já viu, a gente já deu uma esboçada aqui na história da toda a comunicação desde o início. Logicamente que a gente não falou de tudo, a gente deu um resumão, né? Mas a gente viu que a mudança, além dela ser inevitável, ela acontece a seu tempo, né? E tem gente que tem certa resistência em mudar, né? Já que foi acostumado de outro jeito. E a mudança de tempo pra cá, a gente viu que ela aconteceu bem mais rápido. Pra gente recapitular aqui, ó, vamos ver. Do papiro pro jornal foram quantos anos? Do papiro pro jornal foram 4.200 anos. Então a gente teve aí 4 milênios para passar do papiro para o jornal, que já não foi uma mudança, vamos dizer assim, tão significativa. Simplesmente você mudou o material, mas continuou basicamente da mesma forma. Escrita, né? No papel. Continuou da escrita, né? Basicamente da mesma forma. Você só transformou aquilo ali em uma escala maior. Você consegue botar agora em escala industrial, agora todo mundo consegue ter acesso mais fácil e tudo mais. Você otimizou a produção, vamos dizer assim. Mas a tecnologia não mudou tanto assim, né? A gente pode dizer. Mas agora, do telégrafo até a internet, foram menos de 100 anos. Olha, e do telégrafo para a internet, olha o salto que foi. Corre o risco de, quando a internet foi inventada, de ter gente que estava viva quando o telégrafo foi inventado. 100 anos. O cara viu o telégrafo e viu a internet nascer, né? Não duvido. E tem esse pessoal que é mais resistente, é normal. Isso daí acaba sendo comum, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas mesmo com essa evolução, todas as formas de comunicação ainda existem. Você ainda tem o papel, né? Eu arrisco dizer que o papel, pelo menos assim, eu não vou dizer papel, mas eu arrisco dizer que o meio físico, ele não sei, cara, eu posso estar sendo também muito preso à realidade atual, mas ele não vai ser substituído assim 100%, cara. Sempre você vai precisar de um meio físico. Olhando numa margem de tempo para frente, né,
não um longo tempo, a gente imaginar milênios na frente. Aí não, aí, enfim, aí a gente não sabe nem o que vai imaginar, a gente não sabe nem o que pensar. Exatamente. Ficaria difícil prever isso, mas ainda vai durar muito tempo, até porque, por exemplo, tem meios, né, de livros digitais, mas a maioria das pessoas ainda não se sente confortável usando. Não é questão de se sentir confortável de não saber usar. Preferem ter um livro na mão. E tem gente que tem o livro, tem alguma coisa digital e precisa ler, precisa estudar, precisa não sei o que, dá um jeito de imprimir. Enfim, acaba recorrendo ao físico. A ironia é que o uso do papel só aumentou, tá? E continua aumentando. Quer dizer, você tem o meio digital. Muito forte aí, muito fácil, muito presente. Mas como você falou, você ainda vai lá e imprime. O meio digital acabou aumentando a necessidade de papel. É porque hoje em dia ficou muito fácil você desperdiçar um texto, né? Porque antes você... Não, se bem que com a máquina de escrever já tinha isso, cara. A máquina de escrever, eu lembro que eu cheguei a usar a máquina de escrever. Nossa, era muito ruim. Porque você errava qualquer coisinha, não podia rasurar. Aquela folha toda que você escreveu era pro lixo, cara. Amassava, jogava fora e pegava outra. Tinha aquele corretivo lá que não funcionava direito, você que apagava a letra. Era uma fita branca, nunca funcionou aquilo. Não funcionava direito mesmo, não. Borrava tudo, ficava melecado. Nossa, muito ruim. E às vezes era erro que você não via. Você datilografava tudo, né? Nem digitava, datilografava tudo. Aí no final você via que você tinha esquecido uma letra E na palavra. Aí você, meu Deus, não, vou ter que escrever tudo de novo. Aí dava vontade até de dar uma de João sem braço. Tipo, vou fazer de conta que eu não vi. Vou deixar passar. Agora é uma maravilha, né? Que existe o corretor ortográfico. Vira e mexe ainda aparece coisa errada ainda quando você imprime, né? Você imprime, putz, tem erro, imprimir esse negócio tá com erro. Porque tem muito professor hoje em dia no meio acadêmico que eles aceitam que você entregue que você entregue o trabalho via e-mail, né? Isso, você envia o trabalho, o artigo, qualquer coisa assim, por e-mail, ele olha, ele lê, ele te dá um retorno e dá o seu conceito lá, ó, você tirou a nota tal com esse trabalho aqui. Mas tem aqueles professores que não, querem que você imprima, aí se for muito necessário, eu imprimo. Mas tem uma professora que ela pediu para imprimir e falou, ó, dia tal é o último dia. E ela não foi no dia. Ela pediu para entregar o trabalho no dia e ela não foi. E não foi só isso. Ela falou, eu não quero que vocês entreguem na mão de ninguém. Eu quero que entreguem na minha mão. Mas era o último dia que ela tinha prazo. Aí eu falei, pô, mas olha só, o prazo termina, tipo, amanhã. E aí? Aí ela, não, faz o seguinte, eu não vou ter como ir na faculdade, deixa lá em casa. Filha da mãe! Sério, cara? Cara, me deu um ódio no coração muito grande, cara. Ir na casa da mulher pra entregar um trabalho, porque na minha cabeça isso era um desperdício de tempo, de energia absurdo. Na tua cabeça só não, cara. Em qualquer cabeça razoável, pô, que isso, cara. Não, mas ela parecia ser um pouco tecnofóbica, assim. Parecia, não sei se era, parecia ser. Mas é que tá, se a pessoa, aí eu acho, usar uma palavra leve, meio sacanagem. Porque assim, ser tecnofóbico quando você se lasca, é ok. Você tá se lascando, problema seu. Agora, quando você faz os outros se lascarem, quer dizer, o cara, eu pensei numa cena agora do cara saindo na chuva, com paper debaixo do braço, passando aquele ônibus jogando água no cara. Pois é, pode ter acontecido. Com prazo para entregar um negócio que poderia ser mandado por um e-mail, no conforto do lar, eu fico com raiva. Todo mundo ficou, mas é isso, vai fazer o quê? Não tinha o que fazer nessa situação. Sim, mas eu fico pensando também, aí é por outros motivos. Por exemplo, peço trabalho de pesquisa para o aluno, que é uma coisa que a minha religião proíbe, mas às vezes acontece, né? Porque trabalho de pesquisa para aluno de ensino médio é perda de tempo. Hoje em dia a gente pode dizer isso, infelizmente. Mas enfim, às vezes num bimestre enrolado a gente acaba pedindo ali para o aluno fazer, porque não tem muito tempo de elaborar um trabalho, né, mais bacana e tal, e vai isso aí mesmo. E aí eu peço manuscrito pelo menos para obrigar o cara a ler o trabalho. Se não nem lê, ele lê. Ele pega qualquer coisa, bota lá. E aí o manuscrito ele vai entregar para mim. Aí eu fico pensando, será que o aluno pensa a mesma coisa de mim? Ele fala, filha da mãe, pô, cara, manuscrito. Não, mas eu acho que no meio escolar hoje em dia,
infelizmente, a gente acaba tendo que forçar muitas vezes, não vou dizer sempre, a grande realidade da educação no Brasil, infelizmente, está assim. A gente tem que forçar muitos alunos, não vou dizer todos, mas possivelmente a maioria, forçar eles a tentar estudar, pelo menos. Então, a gente chegou ao final do nosso primeiro podcast, esse foi o nosso piloto. A gente abordou um tema transversal, um tema que não é necessariamente conteúdo escolar. A gente procurou falar do nosso ambiente, do ambiente que a gente vive, que é o ambiente de sala de aula, de como a comunicação é feita, que a gente tá o tempo todo envolvido com isso, de uma forma direta ou indireta, a gente está se comunicando o tempo todo, e se a gente está com essa proposta de fazer um podcast sobre conteúdo escolar, a gente, já listou aqui todas as possíveis formas de comunicação e todos os possíveis contratempos que a gente pode ter ao longo do percurso. Mas é isso aí, os próximos casts a gente vai focar mais em conteúdo escolar. Esse foi só o piloto, espero que vocês tenham gostado e, enfim. Deixa eu aproveitar e falar que, se você quiser fazer comentários sobre o tema, sobre o podcast, por favor, faça. Sim, por favor, entrem, comentem, divulguem. E se quiser mandar e-mail, para onde manda o e-mail, Eduardo? Não faço a menor ideia. Cara, olha aí, cara. Se você quiser mandar e-mail, mande pro e-mail kbkcast, é isso? Cara, é isso, mas ficou meio cacofônico isso daí. Não, vamos dar uma... CabeçaCast com K e sem cedilha. CabeçaCast com K e sem cedilha, @gmail.com. Exatamente. Então, mande seus comentários, dúvidas, e-mails, sugestões. Se quiser xingar a gente, acho que você não precisa mandar, mas enfim, se quiser mandar também, você vai mandar de qualquer jeito, não adianta a gente pedir pra não mandar. Então... Quem quiser mandar, vai mandar, então... Mas acho que a gente tá muito cedo ainda pra ter hater. Hater é quando a gente começar a ter mais divulgação. Se mandar alguma bobagem, a gente bloqueia, pronto. Arquiva tudo pra um dia mandar pra Polícia Federal. Não vamos ser tão radicais, mas enfim. Não, então o ritmo do podcast a gente vai tentar manter, e isso a gente vai tentar mesmo, a gente vai ver se a gente consegue manter pelo menos... Tentativa não há. Faça ou não faça. Caraca, essa... Mestre Oda, o Império Contra-Ataca. Caraca, cara, agora eu me senti até motivado agora. Envergonhado ao mesmo tempo. Motivado e envergonhado, simultaneamente. Então a gente vai tentar entre parênteses aqui, 2 vezes no mês, 15 dias. A gente vai dizer o dia? Tu vai arriscar dizer o dia? Então eu vou deixar aqui 2 vezes no mês, cara. Tu vai querer dizer o dia que vai sair a publicação? Não, inicialmente vamos produzir 2 podcasts por mês e tentar aumentar a frequência futuramente. Vamos ver se emplacar, se a gente conseguir pegar um ritmo legal, a gente pode manter para semanal, a gente quer que isso aconteça mesmo, mas por enquanto a gente vai manter quinzenal, 2 vezes no mês, enfim. Então vai ao ar todo primeiro e terceiro domingo do mês. E uma coisa importante também, o objetivo é que você consiga entender tudo só pelo podcast, você consiga aprender alguma coisa quando você estiver longe da tela, ou fazendo alguma coisa, ou no trânsito, ou fila de banco, qualquer coisa assim que você não possa estar olhando para uma tela, então você ouve o teu podcast e você tá lá estudando, aprendendo alguma coisa nesse tempo que você teria, vamos dizer assim, ocioso. Mas se você precisar, se você quiser, se você sentir falta, a gente também vai disponibilizar o vídeo sobre os casts no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que sempre depois de cada cast a gente vai publicar lá um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais sucinto sobre cada tema que foi abordado no cast anterior, tá? Então, se você gostou do cast, dá uma curtida lá também no nosso canal, se inscreve no canal, dá uma olhada lá, vale a pena, dá uma conferida, divulga, mostra pros amigos, mostra pra todo mundo e, enfim, acho que é isso aí, né? É isso aí. Abraços pra uns e beijos pra outros. É isso aí, valeu, gente, e até a próxima.